Qual é a sensação exata de descobrir que a sua existência, e a de toda a humanidade, vale menos que a poeira cósmica acumulada na bota de um gigante adormecido? Essa é a pergunta que paira, pesada e sufocante, sobre qualquer um que tenha a coragem, ou a imprudência, de abrir as páginas do que considero o marco zero do horror moderno. Estamos aqui para conversar sobre o chamado de Cthulhu, e eu não vou gastar o seu tempo com amenidades literárias ou confetes acadêmicos vazios. Eu sou um historiador que já viu o suficiente de narrativas de medo, dos tabletes sumérios aos becos digitais de hoje, para saber diferenciar um susto barato de uma cicatriz na alma. Garanto a vocês, Howard Phillips Lovecraft não estava brincando de contar histórias de fantasmas quando publicou isso na Weird Tales, em 1928. Embora o texto tenha sido escrito no verão de 1926. Ele estava, na verdade, reescrevendo a arquitetura do nosso medo coletivo e nos oferecendo um espelho quebrado onde evitamos, a todo custo, nos olhar. Vamos ser francos desde o início, sem aquela polidez desnecessária que muitas vezes mascara a verdade brutal da crítica literária. Lovecraft era um homem complexo e problemático, um sujeito cheio de fobias, impregnado de um racismo vitoriano anacrônico e uma visão de mundo pessimista que faria os nihilistas mais radicais parecerem animadores de festas infantis. Mas é exatamente essa psique fraturada, esse terror genuíno que ele tinha do outro, da mestiçagem, do desconhecido e da imensidão gélida do cosmos, que pariu uma obra-prima. O chamado de Cthulhu não é genial apesar das neuroses de Lovecraft. Ele é genial por causa delas. Ele transformou sua própria insignificância, isolamento e pavor em uma mitologia que engoliu a cultura pop um século depois, provando que o medo é a moeda mais forte e duradoura da humanidade. O que torna esse conto, especificamente, a Mona Lisa do horror cósmico. Para entender isso, precisamos descer do pedestal da arrogância humana moderna. A maioria das histórias de terror anteriores a Lovecraft, com exceção talvez de nomes como Algernon Blackwood ou William Hope Hodgson, operava numa lógica muito confortável: o bem contra o mal. Havia Deus, o diabo, fantasmas vitorianos que queriam vingança por um crime específico, vampiros que odiavam crucifixos. Tudo girava em torno de nós, humanos. Nós éramos importantes. O universo se importava conosco, nem que fosse para nos atormentar ou nos salvar. Havia uma moralidade intrínseca, uma regra do jogo teológica. Aí chega Lovecraft e joga um balde de água gelada, ou melhor, de lodo primordial e fétido, nessa fogueira de vaidades. Em O Chamado de Cthulhu, o universo não nos odeia. Essa é uma distinção crucial que muitos leitores superficiais perdem. O universo sequer sabe que existimos, e se soubesse, nos trataria com a mesma consideração que nós tratamos as formigas quando construímos uma rodovia. Indiferença total. Cthulhu não é o diabo cristão. Ele não quer sua alma, não quer que você peque, não quer te tentar. Ele é uma entidade biológica extraterrestre de poder incomensurável, para quem a humanidade é apenas um ruído de fundo irritante ou talvez um lanche rápido e sem sabor. Essa mudança de perspectiva, do antropocentrismo para o cosmicismo ou indiferentismo cósmico, é o que chamo de o grande golpe de Lovecraft. Ele tirou o homem do centro do palco e o colocou na plateia, amarrado e amordaçado, assistindo ao próprio fim sem poder fazer nada, além de gritar internamente enquanto a cortina cai. A estrutura do conto é uma aula magna de como construir verossimilhança e manipular a descrença do leitor. Lovecraft não joga o monstro na sua cara na primeira página como um filme slasher de quinta categoria. Ele age como um documentarista, um historiador meticuloso, algo com o qual me identifico profundamente e que respeito imensamente. A história é apresentada através de documentos, anotações, diários e recortes de jornal deixados pelo falecido professor George Gamel Angel, da Universidade Brown, e montados póstumamente por seu sobrinho neto e executor literário,
Francis Wayland Thurston. Embora romances epistolares como Drácula já existissem, Lovecraft refinou a técnica para remover o romantismo gótico e inserir um pseudo-realismo científico. Ele trata o horror como um dado acadêmico, uma pesquisa antropológica. Thurston começa cético, racional, um homem da ciência e da lógica, exatamente como qualquer um de nós se sentaria para ler essa história, armado com nosso cinismo do século XXI. Ele encontra uma caixa fechada com os pertences do tio-avô. Dentro, um baixo relevo de argila estranho, moldado por um artista perturbado, e um manuscrito dividido em seções. A imagem no barro é grotesca, uma mistura de polvo, dragão e caricatura humana distorcida. Mas o que incomoda não é apenas a aparência, é a origem. O escultor, um jovem estudante da Escola de Design de Rhode Island, chamado Henry Anthony Wilcox, criou aquilo durante um período de delírios febris que coincidiram misteriosamente com uma onda global de pesadelos e instabilidade mental. Aqui Lovecraft mostra sua genialidade atmosférica e sua compreensão de como o medo se espalha, como um contágio viral. Ele não diz apenas "as pessoas ficaram com medo". Ele descreve uma histeria coletiva global sincronizada, verificada através de recortes de jornais de vários continentes. Artistas, poetas e loucos, as antenas sensíveis da raça humana, começam a sonhar com cidades ciclópicas submersas, com geometrias que desafiam a razão e uma voz gutural entoando palavras impronunciáveis nas profundezas. É uma invasão psíquica. O horror não está debaixo da cama. Ele está vazando para dentro da mente humana através da própria estrutura do sonho, o único lugar onde deveríamos estar seguros. Isso é brilhante, porque universaliza o medo. Não é um problema local de Providence, é um câncer na psique global, sugerindo que a humanidade compartilha uma conexão subterrânea que pode ser explorada por forças maiores telepaticamente sensíveis. A investigação nos leva então para a segunda seção do manuscrito, o relato do inspetor John Raymond Legras, que considero o ponto de virada da narrativa para o realismo sujo e antropológico. Imagine a cena. Uma reunião da Sociedade Arqueológica Americana em St. Louis, 1908. Homens da ciência acadêmica são confrontados com uma estatueta de pedra esverdeada. Uma pedra sabão, desconhecida ou similar, com manchas douradas, que não corresponde a nenhuma geologia terrestre, apreendida num pântano ao sul de Nova Orleans. Legras descreve o ataque policial a um culto voodoo, degenerado e violento em 1907. Aqui, a prosa de Lovecraft é crua. Ele descreve os cultistas de forma visceral, refletindo seus medos de degeneração social. No entanto, o mais importante aqui é a teologia revelada. O inspetor não apenas prende os fanáticos, ele interroga um deles, um velho marinheiro chamado Castro. É Castro quem entrega a chave do mito, explicando que os grandes antigos não são deuses no sentido religioso humano, mas seres que vieram das estrelas quando a Terra era jovem. Eles não são feitos de carne e sangue como nós, mas de uma matéria distinta. Eles morreram, mas a morte para eles não é o fim. É apenas um estado de espera. Eles se comunicam pelos sonhos. E mais importante, eles esperam que as estrelas estejam certas para despertar e retomar o planeta. A liturgia entoada, Finglui Miglwinaf Cthulhu Relie, Uiga Nagl Fitagn. Em sua casa em Relie, Cthulhu morto espera sonhando. Não é uma oração de súplica, é uma constatação de um fato geológico e astronômico. Percebam a construção magistral do suspense em camadas, montada como um dossiê criminal. Temos o sonho, o etéreo e psicológico via Wilcox. Temos o culto, o social e antropológico via Legras Castro. E, finalmente, chegamos à evidência física e contemporânea, o encontro real. É aqui que entra o diário do marinheiro norueguês Gustaf Johansen. É a peça final do quebra-cabeça, o momento em que a teoria acadêmica colide violentamente com a realidade carnal. Johansen era o segundo imediato do navio Emma. Eles foram desviados de sua rota
e interceptados pelo iate a vapor Alert, tripulado por aqueles cultistas fanáticos armados. Após uma batalha brutal, onde a sobrevivência foi decidida na ponta da faca e no chumbo, e o Emma foi afundado, os sobreviventes tomam o controle do Alert e encontram uma ilha que não estava em nenhum mapa. R'lyeh, a cidade cadáver que emergiu do Pacífico Sul. Lovecraft descreve a arquitetura de R'lyeh como não euclidiana. Muita gente repete isso sem entender a profundidade aterrorizante do conceito. Não é apenas que as paredes são tortas ou bizarras, é que a geometria do lugar viola as leis fundamentais da física que nosso cérebro evoluiu durante milhões de anos para compreender. Ângulos que parecem agudos agem como obtusos. Superfícies que parecem côncavas são convexas. A perspectiva é uma armadilha. Olhar para a cidade causa dor física, náusea, desorientação vestibular. É o ambiente hostil em sua essência máxima. O próprio espaço-tempo do local rejeita a presença humana como um corpo rejeita um transplante incompatível. E então, a enorme porta esculpida se abre. A descrição da libertação de Cthulhu é, na minha opinião profissional, um dos momentos mais impactantes da literatura ocidental e o ápice do que chamamos de o sublime aterrorizante. Não há trombetas angelicais, não há duelo de espadas brilhantes. Há apenas uma coisa gelatinosa, imensa, montanhosa e fedorenta, que escorre para fora da escuridão milenar, espremendo-se de forma antinatural pela abertura. Lovecraft usa a palavra indescritível muitas vezes, o que alguns críticos preguiçosos chamam de falha de vocabulário, mas eu chamo de precisão cirúrgica. Como descrever uma cor que o olho humano não tem cones para captar? Como descrever uma forma que existe em mais de 3 dimensões? A linguagem humana falha porque foi feita para descrever pedras, árvores, comida e sentimentos mundanos, não abominações cósmicas que antecedem a formação da Terra. Onde a linguagem falha, o horror se instala no silêncio do indizível. O confronto final entre Johansen e Cthulhu é o clímax do realismo brutal que prometi destacar e frequentemente é mal interpretado por quem lê resumos na internet. Johansen não derrota o monstro com coragem de herói de ação. Ele e um companheiro, Bryden, que enlouquece de pavor instantaneamente, correm para o iate Alert. Cthulhu entra na água e começa a perseguir o barco. Johansen, num ato de desespero suicida e inspiração maníaca, inverte o curso e lança o Alert a toda velocidade contra a criatura. A proa do iate rasga a carne do titã numa explosão de imundície verde, descrita como o estouro de uma bexiga ou o corte de um peixe-lua. Vitória? Absolutamente não. E aqui reside o detalhe que os pseudo-conhecedores esquecem. A carne se recompõe imediatamente. Cthulhu não é sólido como um animal terrestre. Ele é fluido, nebuloso. O impacto apenas dispersou sua forma momentaneamente. Ele não morre. Ele é imortal no sentido mais estrito. A matéria de que é feito não se degrada. O que o faz afundar de volta e a porta de R'lyeh se fechar não foi o barco, mas o fato de que as estrelas não estavam certas. O alinhamento cósmico necessário para manter R'lyeh na superfície chegou ao fim ou foi perturbado no momento crucial. Johansen foge, louco com o cabelo branco carregando o peso de um segredo que o mata pouco depois em Oslo. Ou melhor, ele é acidentado pelos agentes do culto que ainda estão à solta. Não há vitória. Há apenas um adiamento. Por que isso é uma obra-prima inquestionável? Porque ela destrói a esperança de forma sistemática. E a esperança, meus caros, é um vício narrativo do qual precisamos nos livrar para apreciar o horror em sua forma mais pura. O chamado de Cthulhu nos diz que a ciência, a nossa grande protetora, a luz que usamos para espantar as trevas da ignorância desde o iluminismo, é na verdade a nossa perdição. A famosa frase de abertura do conto resume isso com uma elegância macabra, que deveria estar gravada na entrada de todas as universidades. A coisa mais misericordiosa do mundo, creio eu,
é a incapacidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo. Lovecraft nos avisa: não juntem as peças. Se vocês entenderem a realidade, se vocês virem o quadro completo da biologia, da geologia e da astronomia, o que Lovecraft chamava de vistas aterrorizantes da realidade, vocês vão enlouquecer. A ignorância é uma bênção, um escudo frágil. O conhecimento é uma maldição que queima. Isso era contracultural na década de 1920 e continua sendo violentamente subversivo hoje. Vivemos na era da informação, onde achamos que ter o Google no bolso nos dá controle sobre a vida. Lovecraft ri dessa pretensão. Saber que existem bactérias não nos impede de morrer de infecção. Saber que existem buracos negros não impede que eles engulam estrelas. Saber que Cthulhu existe não nos dá poder sobre ele, apenas nos dá a certeza da nossa condenação inevitável. É um tapa na cara do positivismo científico e da arrogância humana. Além disso, a obra envelheceu como um vinho amargo e potente. A ideia de cultos escondidos na sociedade, operando nas sombras, manipulando eventos, nunca foi tão atual em nossa era de teorias da conspiração e desconfiança global. A sensação de que há forças maiores movendo as engrenagens do mundo financeiro e político enquanto nós brigamos por migalhas, tudo isso está lá, codificado na narrativa dos grandes antigos e seus seguidores humanos degenerados. Lovecraft capturou a paranoia moderna antes mesmo de ela ter um nome clínico. Ele desenhou um mapa do inconsciente coletivo, onde o mar não é um lugar de férias, mas um manto azul que esconde horrores inomináveis, lembrando-nos de que conhecemos menos sobre o fundo dos nossos oceanos do que sobre a superfície da Lua. É fundamental também notar como Lovecraft subverte o próprio gênero da aventura pulp da época. Normalmente, heróis como Tarzan, John Carter ou Doc Savage dominavam o ambiente selvagem. Eles chegavam, viam e venciam. Em Cthulhu, o ambiente domina o homem. A natureza não é uma mãe gentil. É uma madrasta indiferente e muitas vezes ativamente hostil. O mar, as selvas, as ilhas desertas, a própria arquitetura das cidades, tudo conspira para lembrar ao ser humano que ele é um intruso. Nós somos a espécie invasora neste planeta. Os antigos estavam aqui antes, bilhões de anos antes, e estarão aqui depois que o sol esfriar. Nós somos apenas um breve intervalo de sanidade num universo de loucura eterna. Um acidente biológico sem propósito maior. Se você ler O Chamado de Cthulhu, esperando sustos fáceis ou sangue jorrando a cada página, vai se decepcionar amargamente. O horror aqui é intelectual. É um veneno de ação lenta que se infiltra na sua lógica. Você termina a leitura e fecha o livro. Olha pela janela. O céu estrelado parece um pouco diferente. Aquelas estrelas não são mais poeira luminosa romântica onde fazemos pedidos. São sóis distantes orbitados por planetas mortos ou habitados por coisas que não deveríamos conhecer. O barulho do mar à noite deixa de ser relaxante e passa a ser uma ameaça sussurrada, um cântico ritmado. A prosa de Lovecraft, muitas vezes criticada por modernistas por ser adjetivada demais, arcaica ou densa, é na verdade a ferramenta perfeita para esse trabalho de demolição psicológica. Ele escreve como um homem do século XVIII preso no século XX, o que confere ao texto uma autoridade bíblica, profética. Ele usa palavras como rugoso, batráquio, blasfemo, eldritch, para pintar texturas, não apenas imagens visuais. Você sente o cheiro do lodo através das palavras. Você sente a umidade pegajosa da pedra verde. É uma experiência sensorial que exige paciência e imersão. Leitores modernos, viciados em dopamina rápida de vídeos curtos, podem achar o ritmo lento, mas é essa lentidão que permite que o horror sature a mente. É como uma maré subindo em um quarto fechado. Você não percebe o perigo real, até que a água já esteja na altura do seu nariz. Outro ponto que exige nossa atenção crítica
é o legado do que chamamos de mito de Cthulhu. Lovecraft, em sua generosidade intelectual, ou pura carência de contato humano, encorajou outros escritores do seu círculo, como Robert A. Howard e Clark Ashton Smith, a usarem suas criações. Isso gerou o primeiro universo compartilhado open source da literatura, mas um aviso de especialista para evitar confusões comuns. Muito do que se conhece hoje vem das distorções de August Derleth, o editor de Lovecraft, que tentou inserir uma moralidade de bem contra o mal e elementos, fogo, água, ar, que não existiam na visão original de Lovecraft. O Cthulhu original não é um elemental da água num sistema de RPG. Ele é uma entidade cósmica, além de tais classificações simplistas. Esqueça também o monstro de pelúcia fofo da cultura pop. O Cthulhu de Lovecraft não tem barra de vida. Ele é uma força da natureza equivalente a uma supernova consciente. Enfrentá-lo é como tentar dar um soco num furacão ou argumentar com um tsunami. É preciso ter estômago forte para encarar a filosofia por trás do monstro, o que chamamos de materialismo mecanicista. Lovecraft postula que somos máquinas de carne, sem alma divina, operando num universo mecânico sem propósito final. Não há vida após a morte para nos recompensar. Não há justiça cósmica. Não há karma. Quando morremos, as luzes se apagam e a biologia nos recicla. E enquanto vivemos, estamos à mercê de forças aleatórias que podem nos esmagar sem malícia, apenas por estarmos no caminho. Cthulhu é a encarnação suprema dessa aleatoriedade. Ele pode acordar quando as estrelas se alinharem. Não depende de nós, das nossas guerras, da nossa moral ou da nossa fé. Nossas orações não funcionam porque ele não ouve. E se ouvisse, não se importaria. Portanto, ao ler este texto e considerar mergulhar na obra, eu desafio você a ir além da superfície da cultura pop e dos memes da internet. Esqueça o Cthulhu dos desenhos animados. Vá à fonte primordial. Leia o relato meticuloso de Thurston. Sinta a angústia febril de Wilcox e seus baixos relevos. Sinta o terror primitivo do inspetor Legrasse e a revelação perturbadora de Castro. E principalmente sinta o desespero absoluto de Johansen no convés do Alert, percebendo que sua fuga é apenas temporária. O chamado de Cthulhu é uma obra-prima porque não tenta te consolar, não tenta te vender um final feliz. Ela te olha nos olhos e diz a verdade mais dura e fria que existe. Você não é especial. Você não é o protagonista da história do universo. E o que está lá fora é muito maior e mais antigo do que a sua mente pode conceber. Essa honestidade brutal é rara na ficção. A maioria dos escritores quer ser amada pelo público. Lovecraft queria ser entendido, ou talvez queria apenas expurgar seus demônios no papel para não sucumbir a eles na vida real, usando a escrita como uma terapia de choque. O resultado é um texto que funciona como um espelho negro. Quando olhamos para a face tentacular de Cthulhu, não vemos apenas um monstro. Vemos o reflexo da nossa própria fragilidade extrema. Vemos como nossas cidades de concreto e aço são castelos de areia esperando a próxima maré alta, e como nossas crenças são frágeis diante do infinito. A pergunta que fica para vocês, meus caros leitores curiosos, não é se vocês devem ler O Chamado de Cthulhu. A leitura é obrigatória para quem quer entender o medo moderno e a ficção especulativa. A pergunta verdadeira é se vocês têm a robustez mental para aceitar o que o livro propõe. É uma leitura que exige uma coragem intelectual profunda. Não a coragem de enfrentar monstros com espadas, mas a coragem de enfrentar o vazio existencial. Se você acha que aguenta olhar para o abismo e ver o abismo olhando de volta com olhos cefalópodes, gelatinosos e indiferentes, então vá em frente. Mergulhe fundo, mas não diga que eu não avisei. Uma vez que você ouve o chamado, o silêncio da noite nunca mais soa o mesmo. A literatura de horror tem um antes e um depois de Cthulhu, e sua vida interior também terá. Boa sorte. Vocês vão precisar.